Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão no livro de Salmos, e eu convido você a abrir comigo hoje. A gente falou já do Salmo 136, os motivos de nós rendermos graça ao nosso Deus. Semana passada refletimos o salmo mais famoso da Bíblia, que foi o Salmo 23, falamos das implicações de ter Jesus como nosso bom pastor. E hoje eu gostaria que você abrisse comigo lá no Salmo 73, Salmo de Asaf, que era responsável pelo cântico no templo, foi incumbido por Davi de ser responsável pelo cântico, né, no templo ainda não havia sido inaugurado, mas pelo cântico do povo de Deus. E ele escreve esse salmo aqui, Salmo 73. Vamos ler todo o Salmo 73. Todos encontraram? Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para Israel, para os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto a soberba lhe cinge o pescoço como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Não tem limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia na sua arrogância. Ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos seus filhos. Quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como faz, como um sonho, o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares nos desprezarás como fantasias. Quando meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita, guia-me com teu conselho, e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão, tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus, anunciarei todas as suas obras. Pai, nessa hora pedimos que tu fales ao nosso coração através da tua palavra e remova todo o empecilho. Conduza esse momento para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Rui Barbosa, ele disse no ano de 1914 no Senado brasileiro as seguintes palavras: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Quem nunca teve esse tipo de sentimento no coração? Muito dificilmente que nós não tenhamos permitido que esse tipo de pensamento passasse na nossa mente, no nosso coração. Talvez a maioria de nós já proferiu palavras semelhantes a Rui Barbosa, tipo, querer chutar o balde. Para que eu vou continuar fazendo o que é certo? Olhando para as injustiças, olhando para a maldade,
olhando às vezes parece que para uma falta de critério dos poderes dessa era, das autoridades, do próprio Deus, às vezes vem um sentimento do coração: vou chutar o balde, para que eu vou continuar fazendo certo? Quantos de nós nos sentiram pressionados para chutar o balde, ou pelo menos para proferir palavras semelhantes à de Rui Barbosa e semelhantes à de Asaf aqui? Você olhando, por exemplo, o cenário brasileiro e vendo muitas vezes maldade dos nossos governantes, oportunismo dos nossos governantes, a gente olhar como essa semana o que aconteceu em Manaus, saber que houve desvio de verba pública naquele lugar, e a gente vê gente morrendo por irresponsabilidade das pessoas, e saindo ilesos, mesmo praticando iniquidades tão perversas como essa. Às vezes o nosso coração fica com vontade de abandonar a virtude mesmo, abandonar o que é correto. Esse sentimento passa no nosso coração, assim como passou no coração de Asaf, quando ele diz: os meus pés quase vacilaram, né? Quase que meus pés escorregaram, quase que eu abandonei a fé, quase que eu vacilei os meus pés. Quando é que nós quase vacilamos os nossos pés? E o versículo aqui, 1 desse capítulo, ele é bem contundente. Nós vacilamos os nossos pés quando nós perdemos de vista a verdade de Deus. Asaf começa com uma expressão contundente, uma verdade contundente. Ele diz: verdadeiramente Deus é bom para Israel. Eu falei aqui que há 2 semanas atrás a gente estudou o Salmo 136, e lá por 26 vezes ele declara: o amor de Deus é para sempre. Rendei graças ao Senhor, e ele vai dando motivos, e ele diz no final: porque o seu amor dura para sempre. Se há uma certeza na palavra de Deus, é que Ele é bom. Lembra lá da historinha que eu contei, né? Do cara que diz: Deus é bom, Deus é bom. Até no meio das aparentes maldades, às vezes a gente fica questionando, o fato é que isso não muda o caráter dele. Ele é bom, Ele é bondoso. Apesar da injustiça, Ele é bondoso. Se tem ímpios respirando, é porque Deus é bondoso. Pedro inclusive vai dizer que ele é paciente, esperando que todos se arrependam, que essa aparente demora de Deus para vir com juízo sobre a terra, é porque ele é misericordioso, é porque um dia para ele são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia, e Pedro diz: isso é sinal da paciência, da misericórdia desse Deus. Ele é bondoso. Jesus diz no Sermão da Montanha que Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Inclusive, depois de falar para a gente amar os inimigos, orar por aqueles que te perseguem, que caluniam sobre você, Ele diz: amem eles, abençoe os que te amaldiçoam, orem por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, porque assim sereis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz a chuva cair sobre justos e injustos. O sol nasce sobre a cabeça de políticos perversos e sobre a cabeça de santos piedosos. A chuva cai e vem colheita sobre homens bons e cai também sobre homens perversos. Deus é bom. E Asaf começa: Ele é bom, Ele é bom. Mas quando é que ele começa a quase vacilar? Quando ele perde essa verdade, ou quando quase perde essa verdade, quando ele tira os olhos dessa certeza e começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar como Pedro, enquanto caminhava sobre as águas, para as ondas agitadas, para o mar agitado. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele anda sobre as circunstâncias, ele consegue andar confiante no meio da tempestade. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e projeta sobre as ondas, ele começa a naufragar, ele começa a afundar. Assim diz o escritor de Hebreus: tende os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, desembaracemo-nos de todo o laço do pecado que nos assedia e de tudo aquilo que nos atrapalha, focando em Jesus. Você tem que colocar os olhos em Jesus. Quando a gente projeta na circunstância, a gente permite que a dúvida paire no nosso coração. Asaf começou a olhar para as circunstâncias e tirou os olhos da verdade de que certamente Deus é bom para Israel,
certamente Deus é bom para o projeto Raízes, certamente Deus é bom para você e para mim. E a grande tentação de Satanás é fazer que a gente tire os olhos da verdade que Deus estabeleceu. É a primeira tentação lá no Éden. Eva sabia que o fundamento para a ética, para o certo e errado, era o que Deus diz. O que você pode fazer? Eu posso comer de tudo livremente. O que você não pode fazer? Eu não posso comer do fruto dessa árvore. E o que Satanás faz? Ele coloca uma dúvida no coração dela e faz ela duvidar do caráter de Deus. Será que é isso mesmo? Será que você não está sendo privada de algo? E aí ela começa a deixar que a dúvida permeie o coração dela e ela vai ficando o próprio desejo, e aí daqui a pouco o homem cai, porque deixou de confiar que a verdade é o que Deus diz. Sabe qual é a base da ética? É o que Deus diz. Você vai estudar sobre moral, direito, a base é sempre metafísica, é o que Deus diz, são os princípios que Ele inculcou na mente de todo ser humano, e que pode ser contemplado em toda a história, mas muitas vezes a gente permite que essa dúvida pare, porque está olhando para as circunstâncias, a gente fica olhando para a onda, como Pedro olhou, e aí a gente começa inclusive a questionar muitas vezes a própria existência, o próprio caráter de Deus. O C.S. Lewis, inclusive, ele se torna ateu, ele foi criado, a mãe dele era cristã, mas na juventude dele ele se torna ateu, e uma das razões dele se tornar ateu, ele vai dizer no cristianismo puro e simples, é que ele olhava para a vida e as injustiças, fala, como que pode existir Deus? Esse mundo injusto, esse mundo mau, e aí ele deixa de acreditar em Deus. E Asaf está falando a mesma coisa. Quando é que a gente vacila? Ele diz, quando eu olho para pessoas orgulhosas, no verso 6, para essa gente que é orgulhosa, para essa gente cheia de violência no coração, para essa gente com coração maldoso, verso 7, gente com a mente maligna, gente que planeja planos perversos contra o próximo, no versículo 7, zombadores, gente que a língua é um veneno, que incendeia uma floresta, essa gente com a língua venenosa, gente que explora o próximo, versículo 8, gente que fala mal do próprio Deus, que é incrédulo, gente que se acha dono do mundo, versículo 9, se sente dono do mundo, faz o que quer, arrogante, venenoso, explora o próximo, questiona Deus, que blasfema contra Deus, e essa gente, ele diz, parece que tudo vai bem para eles, eles são saudáveis, eles não sofrem nada, eles não passam por tribulações, não passam por lutas, parece que a riqueza dos caras aumenta ainda. Ele vê esse cenário de gente perversa e fala, parece que tudo dá certo para esses caras, olha o que eles estão fazendo, e não acontece nada, pelo contrário, eles enriquecem, eles são saudáveis, mas não é possível, e aí o coração dele quase vacila, quase ele escorrega da fé. Para acrescentar mais para a dor do coração dele, ele diz, o povo começa a ouvir essa gente, o povo de Deus começa a correr atrás dessas pessoas, essa gente perversa que explora o próximo, o povo começa a dar ouvido para eles. Jeremias já falava disso também. Jeremias diz que os falsos profetas proclamam paz quando não havia paz nenhuma. Dizia para o povo, vocês vão prosperar, quando Deus estava falando que eles iam para o exílio da Babilônia. Mas o povo queria ouvir exatamente essas palavras de gente que estava explorando eles, que estava proclamando um discurso agradável para tirar proveito financeiro. Isso é muito familiar para você no Brasil? Não precisa entrar em detalhes. Está cheio de gente fazendo isso. Está cheio de gente fazendo isso, nas igrejas inclusive, mas o povo corre atrás disso também, então isso aumentou mais a agonia de Asaf. Além disso tudo, o povo corre atrás desses homens, dessas verdades proferidas para eles, dessas pseudo-verdades, mas ele vai dizer no verso 15, se eu tivesse falado como essa gente, eu teria traído o seu povo, porque o pastor, o mestre e o próprio cristão, trai a igreja, trai o povo de Deus, quando ele trai a doutrina. Se eu tivesse falado como eles, eu tinha negado a doutrina, e eu tinha traído o seu povo. A gente trai o povo de Deus como cristão, como pastor, quando a gente nega a doutrina, quando a gente começa a permitir que as pressões do mundo, essas pressões que a gente vê,
venham moldar a nossa visão e a gente começa a adequar a palavra de Deus para ela ser bem recebida, bem aceita nos corações. A gente trai o povo nesse sentido. E aí Asaf, ele sabe que, ao decorrer do salmo a gente vai ver isso, que na verdade a vida só tem sentido quando ela é vista a partir de Deus. A gente só entende a vida quando a gente olha a partir de Deus. Se a gente não olhar para a vida a partir do nosso Deus e da palavra dele, a gente não consegue entendê-la, a gente não consegue enfrentar a vida, inclusive. Não dá para encarar uma vida dessa, marcada por dores, por espinhos, por perversão, se a gente não olhar a partir da Escritura. A gente vai ter muita dificuldade. Inclusive, é justamente o fato de estar na presença de Deus que a gente que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque depois de ele falar que a gente precisa ter essa verdade em vista, ele vai dizer que algumas coisas são geradas na sua alma nesse momento de quase vacilo da fé, nesse momento de agonia na alma. Ele só vai ter algumas coisas geradas, frutos bons no coração, quando ele entra na presença de Deus. Versículo 17: quando eu entrei no santuário, a primeira coisa que foi gerada, é na presença de Deus, que é gerado nele, primeiro, entendimento. Quando eu entrei, olha comigo o versículo 17 aí do capítulo 73, até que entrei no santuário, então estava difícil entender essas coisas. Versículo 16, ele fala, eu tentei, mas estava difícil entender essas coisas, fiquei perturbado, até que eu entrei no santuário, até que eu entrei na presença de Deus, ou até que eu entrei no templo de Deus, eu entendi. A gente ganha entendimento na presença de Deus. Na presença de Deus ele diz, eu entendi o final da vida dos ímpios. A primeira coisa do entendimento aqui, que ele fala, é que tem juiz. No Brasil pode ter um STF pilantra, mas essa gente não escapa do juízo divino. Pode ter gente manipulando as coisas, mas no final dos tempos todo mundo vai ter que encarar o juiz. Louvado seja Deus, e um dos motivos da gente agradecer e cultuá-lo, é porque a gente vai enfrentar, mas a gente tem o poder, recebeu a virtude de chamá-lo de Pai. O Zé Machado diz assim, na verdade todos os caminhos de fato levam a Deus, mas levam como juiz, só tem um que leva a Ele como Pai, é Cristo Jesus. E aqueles que o receberam, também receberam o poder, a virtude de serem chamados filhos de Deus, mas todo mundo vai ter que encarar o juiz. Hoje nós estudamos na EBF o primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, e ele diz exatamente isso, todo mundo vai ter que prestar contas diante de Deus, todo mundo vai ter que prestar conta das suas obras diante de Deus. A gente vai ter que mostrar se de fato a nossa fé é autêntica, se de fato a nossa fé é genuína, porque a fé tem que ser desdobrada em boas obras, em amor ao próximo, em vida obediente a Deus, em vida em temor a Deus, e todo mundo vai ter que prestar conta disso. A gente vai enfrentar o juiz. Então pode ter injustiça, meus irmãos, mas no final, quando o juiz dizer acabou, ao ressoar da última trombeta, toda a humanidade vai comparecer diante dele, e vai ter que prestar conta do que fez com a sua vida, vai ter que prestar conta do que fez com os dons, com os talentos, com aquilo que ele confiou a cada um de nós. E aí o C.S. Lewis, que eu falei que era ateu, por causa da injustiça, ele vai dizer que ele começou a perguntar assim, tá, mas se o mundo é injusto, da onde eu tirei a ideia do que é correto? Tipo assim, eu só posso falar que uma linha é torta, porque eu sei o que é uma linha reta, e da onde me vinha essa ideia de justiça para eu questionar o mundo? Afinal de contas, se Deus não existe, o mundo é isso aí, por que eu estou falando que da onde vem essa ideia do que é certo? E aí a partir dessa ideia de certo e errado, ele começa a defender a existência de um ser inteligente, no primeiro capítulo do seu livro mais famoso, que é o Cristianismo Puro e Simples. O certo e errado como a chave de compreensão do universo. E aí ele começa a questionar o isso só pode ter vindo desse ser, desse Deus, que imprimiu no coração de cada ser humano a ideia de certo e errado. Tem um juiz, colocou uma consciência moral em cada ser humano. Por isso que Paulo fala que os homens são indesculpáveis em Romanos 2, porque todo mundo tem consciência, mesmo que estejam sem a lei de Deus, eles serão julgados pela lei da sua consciência.
tem uma consciência que nos acusa quando a gente faz aquilo que é errado. Todo ser humano tem essa consciência moral e nas culturas mais diversas. Então a primeira coisa, eu entendi o final da vida dos ímpios. Todo mundo vai comparecer diante do juiz. Então na hora que você começar a olhar para as injustiças e querer chutar o balde, lembra que aqui pode escapar, mas ninguém escapa do juiz. E o que adiantou o cara ter vivido, que seja 80 anos de uma vida próspera no sentido financeiro, mas se ele explorou o próximo, se ele trapaceou, se ele traiu gente, se ele deixou gente morrer para alcançar êxito, seja ele político, econômico, o que adianta se ele vai passar a eternidade em choro e ranger de dentes? Então lembra dessa verdade, não perca essa verdade do juízo eterno. Tem muita gente pregando um cristianismo que está descartando o lado do juízo de Deus. Não perca nunca a ideia do juízo, porque se falar de amor desprovido de ira de Deus, do juízo de Deus, você não está pregando certo. E você vai cair num tipo de amor deficiente, que vai gerar um mal daqui a pouco. O mesmo C.S. Lewis aqui, para citar ele também de novo, ele fala que qualquer tipo de sentimento, mesmo nobre, qualquer virtude que a gente retire das outras e leve ao extremo, vai transformar o homem em um demônio. E ele fala até mesmo o amor, a compaixão. Se você isolá-la das outras virtudes, você isolar o amor da justiça, você vai se transformar num demônio. Porque você perdeu de vista o que é certo, o juízo, você vai cair num sentimentalismo barato e vai ter problema. Eu entendi o final da vida dos ímpios. Aí ele vai falar ainda que ele tem entendimento de que essas pessoas na verdade estão andando em terreno escorregadio. Parece que eles estão com a 10, como a gente costuma falar, né? O cara está bem, mas eles estão andando em terreno escorregadio, perigoso. É o que Paulo fala em Timóteo, capítulo 6 da primeira carta, verso 9 e 10, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos por quererem ser ricos, caíram em tentação em muitos laços, e acabaram enfrentando sérios problemas. Estão andando em terreno escorregadio, é perigoso andar por aí. Então parece que eles estão bem, mas estão andando num lugar perigosíssimo, e vão daqui a pouco cair. E ele vai dizer ainda, o final de vida deles é trágico, é trágico. Começa a pensar aí, e puxar na tua memória, esse tipo de pessoa que passa por cima, que atropela os outros, egocêntrico, que não está nem aí para valores, que só pensa no próprio umbigo, que só pensa no enriquecimento. Olha para o final da vida dessas pessoas. Olha para o final da vida de Ló. Abraão resgatou Ló, e mesmo assim falou para ele, olha, escolhe aí quando teve uma contenda entre os pastores, se você escolheu o caminho da direita, eu vou para a esquerda, escolheu da esquerda, eu vou para a direita. Abraão deu a possibilidade de Ló escolher, foi extremamente generoso com seu sobrinho, que ele tinha resgatado. E Ló diz, o texto diz que ele escolhe a campina mais verde. Ele escolheu a região que traria mais benefício econômico para ele, mais benefício financeiro para ele. Mas ele não percebeu que a região que ele escolheu era uma região depravada moralmente, porque traria ganhos financeiros, mas por outro lado traria um sério problema do ponto de vista moral. Ele foi morar em Sodoma, que foi destruída por Deus futuramente, e aí ele precisou ser resgatado de lá, e o final da vida dele é embriagado pelas duas filhas, porque os maridos tinham morrido, e depois de embriagado, as duas se deitando com o próprio pai, para poder dar uma posteridade a ele, porque elas olharam e falaram, a gente não tem filho, nossos maridos morreram lá em Sodoma, então eu vou me deitar hoje com o nosso pai, vou embebedar ele, vou me deitar com ele, amanhã você faz a mesma coisa, a gente vai poder dar uma descendência para o nosso pai. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda, o incesto. E a partir daí nascem os amonitas e os moabitas, que se tornam inimigos de Israel, a partir de uma ação insana. Mas por quê? Porque um dia o sujeito tomou uma decisão apenas olhando para o lucro,
e não prestou atenção nos perigos que rondavam aquela região. É assim com as pessoas que só olham para o financeiro, só olham para o lucro. Elas estão andando em terreno escorregadio, final de vida é trágico. Quer ver outro final de vida trágico? Quem é que era ladrão no Novo Testamento e que vez por outra punha a mão na bolsa e roubava o próprio Jesus? Judas. O texto fala que ele era ladrão. João diz que ele era ladrão. Vira e mexe, ele roubava as ofertas. Jesus deixou ele cuidar do dinheiro e ele roubava. E o texto diz que ele termina traindo o Senhor Jesus e cometendo suicídio. Não teve aquele arrependimento que leva para a vida, mas aquele remorso, aquele arrependimento para a morte, né? Ele não consegue se livrar da culpa e aí ele comete suicídio. Você pode olhar que gente que é egocêntrica tem um final de vida estranho. Pode pesquisar que você vai ver muita gente tendo um final de vida trágico. E ele vai por fim dizer que essa gente aí, Asaf vai entendendo a presença de Deus, que eles são como um sonho esquecido. Tipo, por quê? Porque eles só correram atrás de coisa efêmera, coisa passageira. Quando esses caras morrem, ninguém lembra, não faz a menor diferença a vida deles. Não acrescentaram um côvado na vida, não acrescentaram um côvado nessa existência. Quando não muitos próprios filhos não têm nenhuma lembrança boa do pai. Que o cara correu a vida inteira atrás de dinheiro, que não acrescentou nada na vida do filho, e ele fala, poxa, não fez a menor diferença na vida nem dos filhos, nem da família, que dirá na vida dos outros, que dirá na geração dele, não acrescentou nada, porque correu atrás de bens efêmeros, de coisas passageiras, e a Bíblia diz para a gente correr atrás de bens permanentes, duradouros, é você construir para a eternidade. Por isso que Jesus, em uma das parábolas, ele diz, façam uso das riquezas da injustiça para fazer amigos, para que eles vos recebam nas moradas eternas. Como é que eu posso construir para a eternidade? O que você pode construir que você leva para a eternidade? Por exemplo, seu caráter, se você permitir que o Espírito vá moldando, leva para a eternidade, ele vai ser cada vez mais aperfeiçoado. Pessoas que você ama, evangelize, prega, investe, você pode vê-los na eternidade. Se utilizar os bens, utilizar os dons, os talentos, você leva eles para a eternidade. Você pode construir para a eternidade. Você pode ver o teu trabalho e ele não vai ser em vão, porque ele vai ser no Senhor. E se é no Senhor, nunca é em vão, Paulo diz. Ele é permanente, ele é duradouro, é eterno. Por isso que Jesus fala, não acumuleis nessa terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Acumulei tesouros no céu, onde não há nem a corrupção e nem é alvo de ladrões, de bandidos. Você pode construir algo duradouro, algo permanente. Então a primeira coisa que ele fala, na presença de Deus eu ganho entendimento. Mas a gente também percebe aqui em Asaf, que é justamente na presença de Deus, que é gerado no coração dele cura, purificação. Ele vai sendo restaurado. Ele fala assim, ele vai sendo aperfeiçoado por Deus, né? Na presença de Deus, que a nossa alma, ela fica desnudada, ela é aberta. Porque eu falei aqui no começo, que às vezes esse sentimento de Asaf passa no nosso coração, esse sentimento de Rui Barbosa passa no nosso coração, mas às vezes você não fala, às vezes você fica anos com esse sentimento no coração, às vezes a tua vida fica travada porque está lá no teu interior, e nem você reconhece que está lá no teu interior. Tem muito cristão que fica carregando uma espécie de revolta contra Deus, mas ele não trouxe para fora isso ainda. Ele mesmo se engana, mas está lá no mais íntimo do coração dele, uma espécie de revolta contra Deus. Ele não consegue orar mais porque ele deixou de acreditar que Deus intervém. Ele tem dificuldade para dobrar os joelhos porque parece que ele não acredita mais que Deus ouve orações e que interfere na história. Parece que ele caiu num deísmo. Deus deu corda no mundo e se mandou. O pessoal fala, se pirulitou. Mas ele não interfere, e a gente permite que isso fique no coração, e às vezes você fica anos na igreja, mas não consegue mais chorar na presença de Deus, não consegue mais orar a Ele, porque isso está lá dentro, você não está acreditando mais que Ele é bom para Israel, e que Ele é bom para você.
Às vezes eu fico com esse sentimento porque eu não estou acreditando que certamente Ele é bom para mim, que Ele ouve o meu clamor, que Ele está comigo em todo o tempo, porque eu estou nutrindo uma indignação na alma. A gente fica olhando as coisas que acontecem no mundo, como ele fala, gente perversa, gente arrogante, começa a falar, difícil, né? A gente está fazendo o que é certo, está ensinando certo, a gente está procurando ter uma postura adequada, a gente está tentando andar condizente, mas é difícil, e aí a gente fica quase que inconscientemente nutrindo esse sentimento, quase inconscientemente fica nutrindo esse tipo de sentimento, mas é na presença de Deus que a nossa alma é desnudada, quando a gente começa a orar, e por isso que a oração não é mover Deus ao teu favor, é por isso que a oração não é convencer Deus, a oração é mudar cada um de nós, porque às vezes você está orando, e aí você percebe, e eu percebo, né, todos nós, quanta podridão tem na nossa alma. Não passou situações que você estava indignado, e daqui a pouco estava lendo a Bíblia toda, né, comecei no Novo Testamento, fui para o Antigo, e estava lendo a Bíblia toda, e não arrumava trabalho, né, aquele ano de tiro de guerra para nós é uma dificuldade para arrumar trabalho, o pessoal fica com medo de você pegar o tiro, na época era mais complicado, e eu lembro que eu estava com esse sentimento na alma, que eu falava assim, nossa, estou firme na igreja, aqueles pensamentos nossos, né, estou andando com Deus, tenho minha vida de devoção, e tem um monte de gente aí que eu conheço, os caras não estão nem aí para nada, está trabalhando, está comprando, ganhando um salário bom, e esse sentimento no coração, né, e orando diante de Deus, e aí eu fui para o último livro do Antigo Testamento, que estava acabando, e aí fui para Malaquias, e lá no capítulo 4, fala algo exatamente parecido com isso, ele fala assim que muitos disseram entre o povo de Deus, de que vale a pena servir a Deus, de que vale a pena manter puro o coração, porque os maus prosperam, escapam ilesos, é a mesma coisa que Asaf está falando aqui, e aí ele fala assim, mas aqueles que temeram, se colocaram diante de Deus, e aí Deus fala assim através do profeta Malaquias, no dia em que eu agir, você vai ver a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve a Deus, e naquele dia, vocês serão o meu tesouro pessoal. E aí, meus irmãos, parece que foi uma flecha na minha alma, né, que eu falei, olha, eu carregando, e aí eu fui vendo que tinha podridão no meu coração, eu estava questionando a justiça, a bondade de Deus, e quando eu entrei naquele texto, foi como uma flecha na minha, foi algo assim tão imediato, porque eu estava orando sobre isso, e logo em seguida abri o livro, e essa palavra veio na minha alma, e sabe que depois que eu acabei de orar, chorei na presença de Deus, olha que coisa curiosa, eu acabei de chorar ali na presença de Deus no meu quarto, o telefone na sala tocou, e veio uma convicção tão grande, é alguém que vai te dar trabalho, é umas coisas que não dá para explicar, mas veio é um trabalho para você, eu levantei, minha mãe atendeu e falou, filho, é o teu primo, meu primo trabalhava no lugar, ele falou, o que você está fazendo, está trabalhando? Não, cara, vem aqui amanhã que você pode começar a trabalhar, uma coisa, essas coisas que não dá para não explicar muitas vezes, mas Deus permitiu que eu perceber que tinha podridão, sujeira no meu coração, tinha incredulidade na minha alma, e é o que Asaf está falando aqui, Deus está trabalhando nele também, trabalha em você, trabalha em cada um de nós, Ele permite às vezes que chegue uma situação em que onde você vai gritar socorro, que você está aí, escondendo na tua alma, empurrando para debaixo do tapete há anos, até que chega no momento que você não aguenta mais, você grita, e aí você percebe que a podridão está aí dentro há tanto tempo, você está se auto-enganando, ele vai dizer assim, que primeiro tinha dúvida no coração dele, quase perdi a confiança em Deus, versículo 2, quase que eu perdi a confiança em Deus, mas ele vai dizer ainda no verso 2, que tinha inveja no coração dele, eu tive inveja dos ímpios, Asaf estava carregando inveja no coração, estava carregando dúvida no coração, mas ele vai dizer ainda que tinha amargura, o verso 21, o meu coração estava cheio de amargura, estava azedo, estava amargo, será que às vezes você não permite que o teu coração vá azedando, sem você perceber, está um azedume dentro da alma, e você nem percebe, está caminhando, está vivendo, chega na igreja, levanta a mão, ora, vai para a semana, mas não se dá conta que tem
coisas amargas na tua alma. Deixa a luz de Cristo entrar. Por isso que é importante entrar na presença de Deus aos domingos, mas também no dia a dia, e você desnudar a alma. Se precisar se colocar de joelhos na presença de Deus, mas dizer para Ele: cura o meu coração, tira essa podridão e essa sujeira da minha alma. Ele tinha amargura. Ele vai dizendo que tinha ódio, tinha revolta, tinha indignação. Ele diz: eu fiquei revoltado, eu estava revoltado, indignado. Olha quanta coisa podre estava na alma de Asaf. Um homem que era encarregado pelo cântico dos filhos de Deus, era um homem que era uma referência entre os filhos de Deus, ele era um líder para a nação também, era um espelho para a nação, e mesmo assim, incredulidade, inveja, amargura, indignação, ódio, ele fala ainda tinha ignorância, versículo 22, eu não podia compreender, ó Deus, eu era como um animal sem entendimento. Tanta coisa ruim na alma de Asaf, mas quando ele entra na presença de Deus, isso tudo é trazido à luz, isso tudo é exposto à luz, a sujeira vem à tona. Por isso que é importante estar na presença de Deus, irmãos, para que a sujeira venha à tona. O processo não é apenas o que Ele vai fazer lá e na vida dos outros, mas o que está fazendo em cada um de nós, e permitir que Ele remova a sujeira do nosso interior, como o próprio Davi vai ensinar no Salmo 51, verso 2 e 3, onde ele fala, depois de cometer o pecado de adultério, de mandar matar o marido de Batseba, ele entra na presença de Deus e confessa o pecado dele, e é por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem que nunca peca, não é um homem perfeito nessa jornada, é um homem que reconhece a sua fraqueza, que reconhece o seu pecado, que é transparente diante de Deus. Isso é o puro de coração, é o cara que não é hipócrita, que não coloca máscara, não essa, fica de máscara aí, essa daí você pode continuar, mas um homem que não fica se escondendo, fingindo que ele é uma coisa que ele não é. Quando o povo se revolta com Davi, ele fala: eu mereço isso mesmo, eu pequei. E aí depois de cometer um pecado gigantesco, com consequências gigantescas, ele escreve o Salmo 51, colocando a alma dele, e no verso 2 e 3 ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. É alguém que coloca a culpa diante de Deus, e que conta com a graça de Deus. Não é só você confessar a tua culpa, mas sempre contar com a graça, amém? Na presença de Deus a gente encontra cura e purificação, mas por fim na presença de Deus nós encontramos consolo, conforto. Ele vai dizer que em Deus nós temos a verdadeira segurança. Ele fala: eu estou contigo, mas a tua mão me segura, a tua mão, aliás, tu me seguras pela mão. Deus vem e nos segura, caminha conosco. Você pode contar com a presença consoladora de Deus. Então nesse momento que às vezes tem sujeira, que a gente está vacilando, a gente pode entrar no templo, porque é certa a presença consoladora dEle. Ele nos conduz, ele fala no verso 24, em seus conselhos. Tu me guias com os teus conselhos. Eu conto com o próprio Deus segurando pela minha mão, me levando pelo caminho correto, me orientando. Agora ele fala que ele não tinha entendimento, eu era como um animal, mas agora eu conto com a tua presença consoladora e com os teus conselhos, tu me orientas. É por isso que o outro salmista vai dizer: não seja como a mula, como o cavalo que precisa de freio. Busca a orientação de Deus, busca a palavra de Deus. Ele usa 3 expressões lá no versículo 8 do Salmo 32, ele fala que a gente tem a palavra de Deus, ele nos orienta através da sua palavra, e a expressão que ele usa ali, é você dar a linha, e a ideia ali era, a linha amarrada nos ramos de oliveira, de videira, e você amarrava para o lugar que você queria que aquela planta crescesse. Da mesma forma que a gente faz com os nossos filhos, por exemplo, você coloca o princípio para que eles caminhem em direção àquilo, e a gente tem a palavra de Deus para nos conduzir para o lugar correto. Mas a gente conta também com essa presença dia após dia do Espírito Santo nos orientando, dando luz para a gente tomar decisões,
é você contar com a palavra de Deus e o conhecimento dela para tomar decisões no dia a dia. E Deus nos dá sabedoria para tomar decisões no dia a dia. E a gente tem que ter confiança para isso. Tiago vai dizer no primeiro capítulo: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá com liberalidade. Peça a Deus. Você está num momento difícil, você precisa tomar uma decisão, meu irmão, peça a Deus. Você tem palavra, você tem a presença do Espírito Santo aí para te dar, não apenas a orientação da palavra, mas para te guiar. Mas você também, a gente conta com o conselho de Deus, lá no versículo 8 do capítulo 32. E a gente conta com o conselho de Deus no próprio corpo. A gente tem que, quando a gente quer sabedoria, a gente procura o quê? Conselheiros. A gente procura essa sabedoria entre os conselheiros. Você pode contar com gente madura para te dar conselhos, a fim de que você tome decisões também. Então ele estava como uma mula, sem entendimento, como um animal, mas aqui ele tem a presença consoladora, que pega-nos pela mão, pegou Asaf pela mão, e foi orientando ele. E ele diz ainda: me recebes com honra no teu reino. É a certeza de que a gente vai ser honrado por Deus, a certeza que eu vou entrar a salvo no reino de Deus, e a certeza disso é o próprio Espírito que habita em cada um de nós, que é o penhor, é aquilo que nos dá garantia. A nossa salvação, ela é certa, não tenho dúvida quanto à salvação, porque a Bíblia diz que é uma garantia. Inclusive em 1 Pedro hoje, fala que ela é protegida pelo poder de Deus. Não é você que fica segurando a salvação, ela é protegida pelo próprio Deus. Então é certeza de que Ele vai me receber com honra. Então esse momento que ele vacila, ele consegue ser restaurado a partir do momento que ele está na presença de Deus, e ali ele começa a entender que tem juízo, e que as pessoas vão pagar por todas as suas obras, pelas suas más ações. Todo mundo vai comparecer diante dele, na presença de Deus ele tem a sua alma curada, e ele tem consolo e conforto para seguir adiante. O que nos faz seguir adiante num mundo injusto, é saber que você tem o consolo de Deus, é saber que Jesus está com você, porque ele diz: todos os dias estarei convosco, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos ficar de pé, para a gente encerrar. E é mediante essa experiência de Asaf que ele percebe, na verdade, que a gente percebe a nossa verdadeira riqueza. Versículo 26, 25 e 26 ele fala: depois de tudo isso, ter passado por tudo isso, ele vai dizer: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para todo sempre. Lembra do que eu falei de Malaquias, que o povo passava por uma situação similar, mas ali, eles não apenas fazem Deus o seu bem supremo, eles não apenas fazem do Senhor o seu bem maior, o seu tesouro, mas o próprio Deus faz deles o seu tesouro. Se você continuar caminhando como justo, se você continuar caminhando, por mais que haja injustiça, e por mais que pareça que esses homens estão escapando ilesos, se você continuar caminhando com a certeza de que Deus é bom, você pode ter certeza que Ele fará de você o tesouro pessoal dEle. Ele vai fazer de você o povo exclusivo, a herança dEle mesmo. E aí a gente pode trabalhar com ânimo, mesmo que venham dificuldades, mesmo que venham oposições, mesmo que as pessoas te abandonem, mesmo que as pessoas te traem, mesmo que elas virem as costas para você, mesmo que elas caluniem você, você vai continuar caminhando, porque em Deus o seu trabalho nunca vai ser em vão, é permanente. Amém?